Olha só, são muitos os desafios para a safra de verão que começa daqui a poucos dias. Um deles é a contratação de crédito rural. Apesar de contar aí com cerca de 340 bilhões de reais, muitos produtores ainda não tiveram acesso ao novo Plano Safra. Quais são as alternativas e como se preparar para um cenário de laninha, alta dos custos de produção e incertezas econômicas? Quem nos ajuda com essa questão é o nosso comentarista Glauber Silveira, diretor executivo da ProSoja Brasil, Fabrício Rosa também. Os dois já aparecem aqui na tela com a gente. A gente começa perguntando, queria começar com o Glauber, porque quando o Plano Safra foi lançado há 2 meses, muitos especialistas avaliaram o valor de 340 bilhões de reais. Como que era possível para o momento? Qual é a sua avaliação do plano até agora, nesse exato momento que a gente está? Boa tarde, bem-vindo, Glauber. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Fabrício. Um prazer estar com você também nesse painel. É importante lembrar que, por exemplo, sempre aquilo que é anunciado, o importante é saber aquilo que realmente vai ser executado. A semana passada, eu estava com o próprio secretário de Política Agrícola, Guilherme Bastos, e ele me falou que a própria ex-ministra, né, agora candidata, Tereza Cristina, ela tinha cobrado dele, né, que realmente existia uma reclamação de produtores. Eu estive com ele essa semana, inclusive junto com o próprio Fabrício, a gente teve uma reunião com ele e com o ministro, e ele me disse, né, que eu até perguntei para ele, e daí, como é que está o Plano Safra? Ele falou, não, que está tudo bem, que estaria correndo tudo bem. A gente sabe que, infelizmente, não é a grande realidade, né, porque aquilo que chega muitas vezes até o Ministério não é o que está acontecendo no campo, porque a dificuldade de operação, a lentidão de operação, principalmente no caso do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, locais onde você já teve alguns problemas climáticos e o produtor teve uma certa dificuldade, inclusive até com as suas cédulas anteriores. Teve que fazer renegociações de alguns empréstimos já. Isso realmente vai tornando um pouco mais difícil, né? Então, é aí até a importância do Fabrício para ele comentar, né, no caso, quais seriam os outros cenários, quais são as alternativas, se bem que para o pequeno produtor não é muito fácil. A alternativa é o agiota, muitas vezes a alternativa é pegar crédito mais caro, e isso é muito ruim, porque aquele pessoa que já está com dificuldade, aí fica com maior dificuldade ainda. E o seguro agrícola, infelizmente no Brasil, ele não é longe de ser adequado àquilo que nós precisamos. Então, eu quero saber a avaliação do Fabrício, o que pode ser feito aí para que realmente o produtor tenha acesso. Boa tarde, bem-vindo, Fabrício. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Glauber. Prazer estar aqui no Canal Rural mais uma vez. Nós vemos claramente que a avaliação do valor, 340 bilhões, é porque a gente sabe que eu preciso muito mais do que isso para financiar a safra e a agropecuária brasileira, né? Eu fiz estimativas quando eu estava no Ministério da Agricultura. Na época, eram uns 540 bilhões. Hoje, com certeza, já estamos superando 700 bilhões de reais. Então, 340 é o que o governo consegue apoiar e anunciar. Mas até isso é importante a gente qualificar, porque efetivamente recursos que serão equalizados, ou seja, aqueles que são de juros controlados, que o governo vai pagar a diferença do juro de mercado, isso aí são 195 bilhões, não são os 340, né? Outros 145 bi são relativos a dinheiro com juro livre. E aí é juro de mercado, né? O produtor tem que se virar com o que está disponível e com esse custo maior. O grande ponto, né, e que está trazendo preocupação é em relação realmente ao orçamento que foi anunciado. Semana passada saiu aí o PLOA, né, o projeto de lei orçamentário para 2022-23, e já apresentou ali alguns cortes, especialmente no seguro rural. Então isso nos preocupa bastante. E aí o que a gente está vendo, né, é que há lentidão, há dificuldade, né, na liberação desse recurso, produtores reclamando aí em alguns estados, aí, isso já nos preocupa bastante. Então, infelizmente, o recurso que o governo está anunciando é importante, ele é um balizador, mas o que nós estamos vendo, ano após ano, é concentrar muito em pequeno e médio produtor, e a maioria, tá, isso eu estou falando, assim, mais de 60% do volume de financiamento, mesmo dentro do Plano Safra, é recurso que o produtor está contratando a juro livre. Então, é um volume muito maior que movimenta realmente o Plano Safra e que não é subvencionado pelo governo. E esse ano o custo está bem elevado. Nós sabemos que a Selic aí já superou os 13%, então a coisa ficou complicada. Hoje o custo
de financiamento no sistema bancário ele é elevadíssimo. A gente está acompanhando aí, então, que os valores não são suficientes, tem dificuldade de acesso, né? E eu quero saber do Glauber. Glauber, além dessa questão aí do acesso ao Plano Safra, do crédito, quais são os outros problemas aí que você está avaliando que o produtor pode ter já nesse início de safra? Olha, eu acho que esse realmente é um ponto muito importante, né? Quero complementar o que o Fabrício falou, Kelly, com a sua permissão, que acho que é fundamental a gente identificar isso. Como disse o Fabrício, você tem 190 milhões só de juros controlados, o restante é juro livre. E muitas vezes você tem dificuldade até desse juro livre. Por isso que a importância do seguro rural, como o Fabrício comentou, se você tiver um seguro rural, né, adequado para esses produtores, quando você tem um seguro no caso de produção e de renda, fica muito mais barato para esse produtor pegar, por exemplo, no próprio mercado, ou pegar, por exemplo, de fundos e assim por diante. Se eu tenho uma garantia, né, de recebimento, porque se aquele produtor tiver uma diversidade climática e ele vai receber para me pagar, é claro que eu posso emprestar para esse produtor a um juro muito mais barato e não vou colocar em cima dele um spread do risco. O grande problema é isso, né, que acontece principalmente na maior parte do Brasil. Então é importante. Então, quando você atrasa esse financiamento, aí você começa a atrasar. O produtor ele começa a ter que ir pegar crédito aonde? É na própria trade, é na própria revenda, tá certo? Então ele começa daí comprar para a safra. Né? Então crédito existe. Nós nunca vimos ninguém não plantar porque não conseguiu crédito. O problema é que custa esse crédito. E aquilo pode levar esse produtor a, muitas vezes, pelo desespero, tomar um crédito muito alto, que seria até uma agiotagem, e aí realmente ele está indo para o buraco e esse cara vai sair da atividade. É claro que alguém vai ocupar o lugar dele, mas ele vai sair da atividade e isso não é positivo. Então é preciso que a agricultura brasileira seja olhada com olhos mais amplos e também de longo prazo. Fabrício, queria que você comentasse um pouco isso que o Glauber falou e sobre isso que ele falou da questão de justamente acabar que o produtor acaba pegando esse crédito já com quem ele já está pegando já há alguns anos, algumas safras, porque fica até um pouco mais fácil e às vezes até um pouco mais barato. Exatamente, Kelly. O que acontece, né, o que a gente vê claramente é que o produtor, né, se eu pegasse, por exemplo, o caso aí do próprio Mato Grosso, nós sabemos que o financiamento aí da safra de soja, dados do IMEA, com financiamento de banco, recursos federais, dá 8%, certo? É 8%. Então, o resto realmente está vindo do quê? 30% de multinacionais, nós temos aí 19% com revendas também, com 15% com revendas e 28% com o sistema financeiro. Então, nós estamos vendo aí claramente aqui existem outras fontes que estão realmente, efetivamente, financiando o produtor rural. E o juro, normalmente, por mais que ele seja um pouco maior, a vantagem é que ele é de fácil e rápido acesso. Por isso que os produtores optam, né, em pegar esse recurso realmente com outros financiadores e não com bancos. Porque, infelizmente, o que nós estamos vendo é muitas exigências, exigindo seguro rural até quando não é um caso obrigatório, e isso, né, sem dúvida nenhuma, tem dificultado. E o dado que eu trouxe aí é que o Ministério da Agricultura pediu 2 bilhões de reais para subvenção, né, ao Prêmio Seguro Rural e, infelizmente, o recurso que foi enviado para o Congresso Nacional é de 1 bilhão. Isso já sinaliza muito mal para o mercado que não tem recurso por seguro. Então, isso, num segundo momento, também vai prejudicar a liberação de recursos dos bancos, né? O próprio banco que, embora não seja, né, um volume tão substancial, se estima que em torno de 25% a 30% da safra seja financiado aí por esses recursos, né, bancários, mas com a dificuldade de acesso à subvenção ao seguro, há uma tendência também a reduzir a contratação de seguro e prejudicar também a liberação do financiamento a esses produtores. Quero agradecer a participação do Fabrício, do Glauber aqui, falando um pouquinho para a gente desse início de safra, principalmente nessa questão do acesso ao crédito, trazendo informações para a gente, análises importantes aí para o produtor. Uma boa tarde para vocês, a gente se vê. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.